Bom, pessoal, me chamo Jefferson. Essa aí é a nossa segunda aula, falando agora de blocos lógicos, né? Então aí a gente vai ver o- os blocos que a gente tem, né? O AND, o OR, o NOT, o NAND, o NOR e o SHOR. Vou explicar aí cada um e espero que vocês gostem. Começando então pelo primeiro, função AND, né? Ou traduzindo para o português, função E. Então, o que é a função E, né? Ela executa a multiplicação booleana de duas ou mais variáveis binárias. Por exemplo, assuma a convenção num circuito. Considere que chave aberta é igual a zero e chave fechada igual a 1. Lâmpada apagada igual a zero, lâmpada acesa igual a 1. Nesse caso, seria essa demonstração aqui, né? Nessa primeira chave aí, então a gente tem as duas abertas, tanto A quanto a B, e a luz está apagada. Quais as situações possíveis, então, para essa função E? Então aí a gente fez agora a primeira aí, é o exemplo anterior, né? O A está valendo zero, o B está valendo zero, então, nesse caso, a lâmpada ela não acendeu. No segundo caso, a gente tem aí A igual a 1, B igual a 0, e a nossa lâmpada lá também ela não acende, porque não está passando o circuito aí, né? No terceiro caso, a gente tem aí A igual a 0 e B igual a 1. E aí nossa lâmpada também ela não está acesa. Já no quarto e último caso, a gente tem aí A igual a 1, né, fechado, B igual a 1 fechado também, então está passando ali energia e então acendeu a lâmpada. Então, para representar essa expressão, né, o S igual a e B, a gente utiliza aí esse sinalzinho aí, que é o sinalzinho parecido com multiplicação, né? A e B. Criando a tabela da verdade, então, a gente teria aí a seguinte conclusão, né? Nesse caso aqui da função E, ele só vai ser 1 se os dois forem 1. Nos demais casos ele não vai ser, ele vai ser falso, certo? Então a gente tem no primeiro aí 0 e 0, no caso dá 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 dá 1. Agora falando sobre um pouco da função OR, né? O OR em inglês, ela executa a soma booleana de duas ou mais variáveis binárias. Por exemplo, assuma a conversão então no circuito chave aberta igual a 0, chave fechada igual a 1. Lâmpada apagada igual a 0 e lâmpada acesa igual a 1, como no exemplo anterior que a gente viu. Então tá aí o primeiro exemplo, né? Então o A valendo, o A está aberto, o B está aberto também. E a lâmpada lá está apagada. Então, nesse exemplo agora, a gente viu que é basicamente muito parecido com o oposto, né, da anterior. A gente tem no primeiro caso aí onde as duas portas então estão abertas, A valendo 0 e B valendo 0, então a lâmpada fica apagada. Já nesse segundo caso, a gente tem o A fechado e o B aberto, mas aí nossa lâmpada lá ela está acesa. Invertendo, né? No terceiro caso, o A está aberto, B fechada, ela também liga a nossa lâmpada. E no terceiro caso, as duas estão fechadas e com isso a nossa lâmpada aí ela ligou. Representando então, né, a nossa expressão aí, A ou B, a representação dela seria S igual A mais B, que lê-se, né, A ou B. Traduzindo aí para a tabela da verdade, então, a gente sabe que ele vai valer um valor, ele vai ser verdadeiro, se em pelo menos um dos casos ele valer 1.
Se em alguma das duas entradas valer 1, então o valor será verdadeiro. Então, primeiro caso, falso, 0, né? Segundo caso, 0 e 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 e 1, então vale 1. Agora a gente vai falar um pouco sobre a função não, né? Ou função not. Executa complemento de negação, né, de uma variável binária. Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1. Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0. Usando as mesmas conversões dos circuitos anteriores, temos quando a chave A está aberta, ou seja, é igual a 0, ela passará a corrente pela lâmpada e ela acenderá, S igual a 1. Quando a chave A está fechada, A igual a 1, a lâmpada estará em curto-circuito e não passará a corrente por ela, ficando apagada. Certo? Então, essa é a representação, né? A negação, então, é só o contrário daquilo que a gente passou. Tabelinha da verdade. Para representar, né, isso na expressão, o S não A, no caso not A, ela usa esse... ela tem várias formas de se usar, mas uma das mais convencionais é nesse modelo, nesse formato. Construindo a tabela da verdade, então, a gente vai ter a negativa, né, da entrada. Então, o contrário de A é 1 e o contrário de 1 é 0. Agora falando sobre a função não e, né, ou NAND. Composição da função e com a função não, ou seja, a saída da função e é invertida. Então, ela é o contrário, como falou aqui no enunciado, da função e. Então, a gente tem aí a função, vamos considerar então que nessa tabela da verdade aqui, como que a gente teria o nosso resultado, né? Quando a gente fala de função e, a gente sabe que, então, como eu falei anteriormente, ele só será verdadeiro se os dois casos forem 1. Né? Diferente disso, ele vai ser falso, ou seja, vai ser 0. Então, como que ficaria essa tabela se fosse na função e? Ficaria dessa forma, né? 0, 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Só que aí o que a gente quer? A gente não quer a negação. Então, a negação seria negar esse resultado que a gente teve aqui. Então, nesse caso, seria o 0 se tornaria 1, 0 de novo tornando 1, 0 tornando 1 e 1 tornando 0. Então, ficaria assim, 1, 1, 1 e 0. Agora, a função não ou seja, NOR, é basicamente, então, o que eu falei da função ou, né? Mas só que é a negação disso, né? Então, explicando aí, composição da função ou com a função não, ou seja, a saída da função ou é invertida. Então, a gente tem aí, supondo que a gente tenha a tabela da verdade de ou, né? Ou a gente sabe que ela vai ser só verdadeira quando pelo menos um dos casos for em 1, né? E então ela vai receber o valor 1, ela vai ser verdadeira. Se for diferente disso, ela vai dar 0. Então, fazendo o primeiro caso, considerando primeiro que fosse a função ou 0, 0, né, dá 0, 0 e 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 1. E para a gente ter o resultado da função não ou, né, é a negativa disso. Então, a gente precisa apenas negar. Então, negando 0 vai dar 1, o 1 vai dar 0, 1, 0, negando 1, 0. Então, ficou 1, 0, 0, 0. O contrário, né? Agora, a função ou exclusivo, ou XOR. A função ou exclusivo fornece 1 na saída
quando as entradas forem diferentes entre si e 0 caso contrário. Ou seja, ele só vai ser 1 se as entradas forem diferentes. Então, se eu tenho entradas iguais, ela não vai ser 1, ela vai ser 0. Representando, então, a nossa expressão, a gente tem a seguinte tabela, então. No primeiro caso aqui, a gente tem 0 e 0, já de qualquer forma seria 0, né? 0 e 1, eles a gente tem aí a saída de pelo menos um número 1, e eles são diferentes, né? Então, dá 1, 1 e 0, 1. E aí agora, nesse caso aqui, na função ou, onde a gente viu aí nos slides anteriores, seria 1 também. Só que como aqui é o ou exclusivo, quando as duas saídas são iguais, ele vira 0. Então tá aí. Então ficou assim, 0, 1, 1 e 0. Ok? Beleza. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima videoaula. Valeu!